A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, um ótimo domingo a todos. Hoje quem vos fala é o vosso irmão Timóteo e nós vamos estudar a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Conduta do crente em relação à família. O texto áureo está em Efésios 5, 21, que diz o seguinte: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Serão dois numa carne. Efésios 5:31. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória dele. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 5, a partir do versículo 21 até o 33, e também Efésios 6, de 1 a 4. Tá? Diz assim o texto: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, filhos, e vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, meus amados irmãos, aí está a leitura bíblica em classe. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós clamamos ao Senhor a tua graça, a tua ajuda, que o teu Espírito Santo possa estar falando melhor no coração de cada um dos nossos irmãos, de quem está assistindo esse vídeo, meu Pai, e o Senhor venha nesse momento nos capacitar, nos ajudar, Senhor, a expor aquilo que o Senhor colocou em nossos corações e aquilo que a lição tem falado, ó Deus, quer falar, o propósito da lição. Em nome de Jesus, que não sejam só palavras humanas, mas que o teu Espírito Santo venha trabalhar na vida de cada um de nós para a edificação do teu corpo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós falaremos a respeito da conduta do crente na sua vida familiar, né? A família essa que glorifica o nome de Deus com a sua existência, que glorifica o nome de Deus, né, com a sua obediência aos valores, né, e ensinamentos da palavra de Deus. Quando a família ela existe,
e assim, no modelo bíblico, né, ela glorifica e ela demonstra a glória de Deus para toda uma sociedade. Por quê, meus amados irmãos? A gente sabe que a família foi a primeira instituição divina na Terra. Né? Deus criou ali o homem e a mulher, gerou a primeira família, né? E isso, olhando para aquele exemplo de Adão e Eva, e por conseguinte todas as famílias da Terra, nós podemos aprender, né, certos padrões que hoje o mundo e o sistema mundano visa desconstruir esses valores, visa desconstruir essa imagem, esse exemplo, né, real de família, né, que é uma instituição divina, que foi feita por Deus, existe para a glória de Deus. Então, como o inimigo se opõe a tudo que é de Deus, né, e o sistema mundano está controlado por ele, né, muitas vezes no mundo de hoje, inclusive, né, não só hoje, mas na nossa geração, está muito forte esse movimento tentando não somente destruir, mas desconstruir a ideia do que realmente é família, daquilo que Deus criou. Né? E isso traria um prejuízo enorme para a sociedade, pois a família é a célula máter, é a célula mãe da sociedade. Né? São famílias que geram sociedade. Né? E os bons valores, aquilo que faz uma sociedade prosperar, aquilo que gera indivíduos psicologicamente, emocionalmente saudável, está tudo no âmbito do seio familiar. Quando a família ela existe, a troca que existe dentro dessa célula chamada família, ela produz no ser humano, no indivíduo, na formação do indivíduo, tudo aquilo que precisa para ele ter um bom caráter, para ele ter ética, para ele ter bons sentimentos que farão diferença na sociedade. Então, destruindo-se a família, deturpando a imagem da família, você rouba também da sociedade, do indivíduo que é formado com aquela deturpação de família, você rouba ele certas coisas que poderiam colaborar com uma construção melhor de uma sociedade. Então, o objetivo do mal é roubar, matar, destruir a família, mas por outro lado, as famílias hoje que servem a Deus, que andam, né, obedecendo a palavra de Deus e tem na palavra de Deus a sua base, a sua bússola, a sua estrutura para guiar a sua vida, essas famílias nos dias de hoje, elas são um testemunho vivo da glória de Deus. Por quê? Nunca se ouviu tão comum falar de divórcio, né? Muitas pessoas lá fora, elas acreditam que a dissolução do casamento, uma hora ela vai acontecer, que é praticamente impossível que a morte os separe. Mas quando elas observam casamentos duradouros, né? Uma família ali firme, uma família que realmente é feliz, não só no público, mas que vive no seu lar de uma maneira feliz, de uma maneira íntegra, essa família acaba sendo luz para as demais famílias à sua volta, mostrando que realmente existe um Deus que, quando ele está na vida do indivíduo, na vida da família, essa família é verdadeiramente feliz, esse casamento é verdadeiramente feliz e duradouro, pode sim ser até que a morte os separe, e esse testemunho de família vem a glorificar a Deus e impactar os que estão à nossa volta. Então, a família, ela é a primeira instituição divina na Terra e ela é importantíssima, né, para a preservação dos bons valores e para a formação de um bom caráter, né, dos indivíduos da sociedade.
Então, meus amados irmãos, é algo de imenso valor, né? E nós sabemos não só dessa teoria, mas da prática, de como vivemos no nosso lar e como isso nos faz feliz e como isso é necessário. Adão, antes de ter Eva, antes de Deus, né, criar Eva, ele sentia essa falta. Ele olhava para os animais, ele via que para ele faltava alguém ou algo, né? Para ele faltava, né? E ele só foi completo. Ele expressou uma alegria tremenda quando Deus chega com Eva para ele, né? E ele diz: agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, assim, Adão se sentiu completo. Então, introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe. Então, essas são as bases familiares. Um matrimônio monogâmico, ou seja, um casamento com uma única pessoa, né? Um casamento monogâmico, um matrimônio monogâmico. Heterossexual, né? Jesus diz lá em Mateus 19, de 4 a 6, não ledes que Deus nos fez no princípio macho e fêmea, Deus os fez, então um casamento heterossexual com a pessoa de outro sexo, né? São as bases aí do casamento ou do relacionamento familiar, desse projeto divino, né, para nossas vidas. E indissolúvel, ou seja, até que a morte os separe, né? Não é feito para acabar, porque agora os dois, Mateus 19, 4 a 6, tornam-se uma só carne. Então o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é uma visão que hoje o mundo não consegue ter, mas que nós, que temos sido guiados pela palavra de Deus, conseguimos entender que ela é o projeto divino, que ela é o padrão divino para a família. Os membros da família não são iguais, são iguais. Os membros da família são iguais em valor, eles são iguais. Porém, cada um desempenha um papel diferente. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, nós vamos ver a conduta de cada um, do marido, da esposa, dos filhos, a conduta bíblica, a conduta requerida por Deus, essa conduta que, quando praticada com a ajuda do Espírito Santo, né, obedecendo, renovando a mente com a palavra de Deus e sendo transformado por ela, essa conduta leva cada um dos membros da família a glorificar o nome de Deus. Então, a primeira conduta, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar, a comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Efésios 5, 22 a 24 vai dizer assim: vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vossos maridos. Então, aqui fala sobre o homem como líder, o homem como cabeça. Como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, aqui na família, Deus entregou o papel da liderança para o homem. E a gente vai ver mais a fundo como se dá essa liderança, né? E o que engloba essa liderança, o que seria exatamente essa liderança. Pois uma visão equivocada do que é essa liderança pode levar a gente a fugir desse propósito e não glorificar a Deus com o nosso casamento, com a nossa família. Então, o papel do marido como líder na família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem.
e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:13. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isso é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Meus amados irmãos, 1 Coríntios 11:13, ele, partindo de 1 Coríntios 11:13, por exemplo, primeiramente, ele mostra uma ordem, ele mostra uma ordem e assim, de sujeição também. Por exemplo, partindo de Deus e de Cristo, né? Que Deus é a cabeça de Cristo. Isso, falando de Deus e de Cristo, de maneira nenhuma quer dizer que Cristo seja inferior, né? Ou de alguma maneira menor. Não, ele é a plenitude da divindade, ele é Deus. Porém, existe uma ordem divina. E Deus é a cabeça de Cristo, o que Paulo fala aqui em Coríntios 11:3. Da mesma maneira, o marido é a cabeça da mulher, ou seja, o homem não é maior, não é melhor, não é visto diante de Deus de uma maneira superior à mulher. Não, diante de Deus, homem e mulher, marido e esposa são iguais. Porém, existe uma ordem de subordinação, pois Deus entregou o papel da liderança ao marido. Né? E nós podemos ver que em Cristo o marido e a mulher são iguais. Gálatas 3:28 vai dizer o seguinte: nisto, está falando em Cristo, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, não há macho nem fêmea, não há essa distinção. Todos nós somos um em Cristo Jesus. 1 Pedro 3:7 vai dizer que o marido e a mulher, eles são cordeiros. Nesse texto que Pedro fala de relação de marido e de mulher, ele termina dizendo ali no versículo 7 que marido e mulher são cordeiros, ou seja, cordeiros da graça da vida, cordeiros da salvação. Então eles devem ter ali, ser tratados em pé de igualdade. Mas a liderança do lar, Deus entregou ao marido. Né? E essa liderança, ela traz consigo algumas responsabilidades. Né? Ela traz consigo algumas responsabilidades. Por exemplo, a primeira coisa que o texto diz aqui, ela mostra um modelo de relacionamento do casamento cristão. Isso é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja e ele cuida do corpo. Ele cuida de cada membro do corpo. Ele cuida do seu corpo. Né? Então, assim os maridos devem cuidar das suas esposas, devem cuidar dos seus lares. E falando de bem-estar, é lógico que nós não podemos ignorar o lado material, o lado emocional, o lado psicológico desse bem-estar, mas eu creio que falando de bem-estar no seio familiar, falando de bem-estar no casamento, a primeira coisa que deve ser pensada e que coloca todas as outras coisas em ordem, coloca todas as outras coisas no lugar e traz segurança, traz estabilidade, traz bem-estar verdadeiro ao relacionamento, é buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus sobre todas as coisas. O marido, ele tem essa incumbência de cuidar da sua família, da sua própria vida e, consequentemente, da vida da sua família espiritualmente, meus amados irmãos.
Isso é uma das grandes tarefas do marido, né, e do pai dentro do seu lar, viver uma vida com Cristo para que ele conduza a sua família a viver com Cristo também. E isso é de uma tremenda importância, isso é de uma tremenda missão, né? Quando os homens falham nesse quesito de cuidar da vida espiritual da sua família, grandes prejuízos eles são colocados, né? Por exemplo, o Abraão tinha um sobrinho chamado Ló e ele foi viver lá em Sodoma. No dia que ele foi salvo, né, foi tirado de Sodoma e Gomorra com as suas esposas e com as suas filhas, né, o coração da sua esposa estava na cidade de Sodoma. Ela desobedeceu a ordem do anjo e olhou para trás. Por quê? Porque o seu coração estava ali, né? Ela estava apegada ali. Então, Ló era justo e se afligia todos os dias com o que via. Mas, infelizmente, de alguma maneira, o coração da sua esposa não foi pastoreado. O coração da sua esposa não foi cuidado nessa área do temor a Deus. E ali ele perde a sua esposa, né? E você vê também que ali no meio as suas filhas também talvez não tiveram esse cuidado. Então, do que eu estou querendo falar aqui, né? É que, biblicamente, o Salmo de número 128 vai mostrar que quando nós buscamos temer a Deus, né, e isso como nosso alvo principal, não que as outras coisas não sejam importantes, mas essa é a responsabilidade principal do cabeça da família, temer a Deus e levar os seus a temer também, pois só pode levar alguém a temer a Deus aquele que teme, aquele que ama verdadeiramente. E no lar não existe máscara. No lar você é quem você é mesmo. E se você é uma pessoa que busca a Deus no seu lar, se você busca a Deus na sua intimidade, os seus vão ser tremendamente influenciados. E a sua família vai viver isso aqui, olha. Salmo 128. Bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de suas mãos, feliz será e te irá bem. Aqui está falando de prosperidade, aqui está falando não só material, tá, meus amados irmãos? Mas você vai comer do trabalho das suas mãos. Ali naquele contexto, o seu plantio, aquilo que você plantou, não vai ser tomado pelos seus inimigos, não vai ser devastado pela seca ou pelas pragas, pela seca ou pelas pragas. Você vai te ir bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Pensa só no perfume, né, da flor das uvas. Pensa só numa videira frutífera. A videira é uma coisa excelente, né? As uvas são excelentes. E pensa só, a sua mulher vai ser como uma videira frutífera ao redor da sua casa, aos lados da sua casa. E teus filhos como plantas de oliveira, uma árvore também excelente, né? Que dá um fruto muito útil e até superior. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, por isso que eu falei que quando o homem busca cuidar do bem-estar e, em primeiro lugar, ele coloca o lado espiritual, cuidando também das outras coisas, mas ele coloca o lado espiritual, o próprio lado espiritual vai fazer com que toda a sua vida venha se ajustar. Pois a Bíblia ela tem conselhos para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia fala, olha, com relação a trabalho, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Né? Ele tem que trabalhar fazendo com as suas mãos o que é bom. Primeiro, ele tem que cuidar da sua família, ele tem que cuidar dos seus. E também ele pode abençoar, quando ele trabalha, aqueles que estão passando por necessidades. Então, meus amados irmãos, a Bíblia tem conselho para tudo que é área. E se a gente temer a Deus verdadeiramente, buscar Ele,
né, buscar a edificação espiritual da nossa família, nós seremos transformados e vamos viver um bem-estar verdadeiro que a família merece e que ela necessita em Deus. Ela tem essa capacidade. E essa é a minha missão principal na liderança do marido. Essa liderança também deve ser exercida com sabedoria. 1 Pedro 3,7, Pedro falando sobre a questão do casamento. 1 Pedro 3,7. João, estamos chegando em Pedro. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Na versão King James, coabitai com elas com sabedoria, entendimento. Dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, nesse texto, fala de várias coisas. Primeiro, essa liderança do marido não é para pisar, não é para se achar o superior. Porque aí, como nós falamos no princípio, ela foge do propósito e ela deixa de glorificar a Deus. Certa vez, alguém pensando na analogia ali da criação da mulher, um comentarista disse que a mulher foi criada do lado do marido, não para estar acima dele, né, para pensar por ele, para liderar por ele, mas também não foi criada para estar debaixo dos seus pés. Ela foi criada do lado para o auxiliar. Ela está debaixo do seu braço, para quê? Para que ele possa a proteger. Essa é uma figura que você vê ali na criação. E Pedro diz, olha, coabitem com ela, vivam com ela, com sabedoria, com entendimento. Deem honra à mulher, né? Elogiem, né? Não somente elogiar, mas que você venha a ter toda espécie de honre ela, né? Que valorize ela, né? Compreenda ela, entenda os seus motivos, pois o relacionamento familiar são duas pessoas, né, que agora se tornaram uma só carne, pensam às vezes diferentes. Então o marido tem que ter essa sabedoria, essa moderação, né, buscar em Deus viver de uma maneira sábia, para que a sua conduta, primeiramente, não venha a oprimir a sua esposa, né? Ele não venha, de alguma maneira, desrespeitar a sua esposa, gerando mágoa, gerando dor com as suas palavras, com sua maneira ríspida de tratar as coisas. Não, nós que somos de Deus, nós que fomos quebrantados em nosso coração e sabemos, né, temos em nós o amor de Deus que foi derramado, né, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós devemos ser sensíveis no nosso trato com as nossas esposas, né? Ela é parte do nosso próprio corpo. Nós precisamos amá-la, honrá-la, cuidar delas. E isso leva a glorificar-nos a Deus, pois o contrário, até as nossas orações são impedidas. Então nós precisamos buscar de Deus sabedoria para o nosso relacionamento familiar, sabedoria para exercer essa liderança, sabedoria para guiar essa família debaixo da vontade de Deus, e não segundo o nosso entendimento humano, e não segundo a maneira que o homem comum trata, mas com o amor de Cristo nos nossos corações, né? Capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos conduzir, né, a nossa família, nossas esposas, né, debaixo do propósito de Deus, glorificando a Deus. O amor, para que isso seja possível, o amor é o elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional. Romanos 5:8.
Assim, a igreja foi atraída por Cristo por meio de amor, não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, devem também manter os maridos a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, em primeiro lugar, os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja, né, ele nos amou. Primeiramente, ele se entregou por nós. Para a gente falar desse amor, a gente precisa entender um pouco sobre a definição do amor. Amor aqui não é sentimento simplesmente, né? O paixão sexual, por exemplo, né? O eros do grego. Ainda que esse amor seja saudável e deva existir no casamento, não é sobre paixão sexual, não é sobre eros que está falando aqui. Nem filéu, né? Aquele sentimento que nós temos de amizade, de companheirismo, e também pelos nossos parentes, né? Ainda que esse sentimento deva existir no relacionamento familiar. Mas nós estamos falando do amor ágape, agapau, é a palavra que é usada aqui. E esse amor, meus amados irmãos, você vê que existe uma ordem. Marido, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, se fosse simplesmente sentimento, né, você não precisaria de uma ordem para amá-la. Né? E como Cristo amou a igreja, né, ele se entregou, houve um sacrifício pessoal para que ele pudesse cumprir os seus propósitos para com a sua igreja. Então ele se entregou. E Romanos 5,8 vai dizer que ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então nós não merecíamos esse sacrifício pessoal. Né? Então esse amor é uma escolha, são entrega, é ação. Né? Ele denota ação. Ação de quê? É um sacrifício pessoal de si mesmo, né? Para que você venha viver de uma maneira que ame, né? que verdadeiramente se entregue para que a outra pessoa, para que a sua esposa viva de uma maneira feliz, viva de uma maneira que realmente vai trazer essa reciprocidade, né? Se ela tem que se sujeitar, quando o marido ama, de alguma maneira, torna muito mais fácil essa reciprocidade no casamento. Então, o amor, por exemplo, ali em 1 Coríntios 13:4, vai falar que ele é paciente, vai falar que ele é benigno, que ele é bondoso, que ele não se ira com facilidade, que ele não busca os seus próprios interesses, né? Que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é uma descrição de algumas coisas que acontecem no amor verdadeiro, né? Nesse amor sacrificial. Então, é algo mesmo racional, é algo que você faz que não tem nada a ver com as suas emoções, com o seu sentimento. Você racionalmente, né, por amor, você muitas vezes sujeita a sua vontade para que a sua esposa ela possa verdadeiramente não só se sentir, mas ser amada, né, ser valorizada. É esse amor que leva muitas vezes a gente relevar coisas que não agradam a gente, palavras ríspidas que nós podemos ouvir, ou para que nós não tenhamos um relacionamento ríspido, para que nós não venhamos ali de alguma maneira a ter atrito. Né? Esse amor é aquele amor que pelo bem da outra pessoa, pelo crescimento da outra pessoa, ele espera o momento certo e ele encontra a maneira certa de falar certas verdades dentro do casamento. Ele não pensa em si mesmo,
mas ele valoriza a pessoa a tal ponto, né, que ele busca o bem da pessoa amada, muitas vezes acima de si mesmo, né? Não foi isso que Cristo fez por nós, pelo nosso bem, para a nossa salvação, ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos santificar. Então, muitas vezes, para que verdadeiramente possa existir esse amor, nós devemos nos sacrificar, devemos ir contra a nossa própria vontade, para que haja ali o verdadeiro amor, para que haja ali esse amor que a Bíblia exige que os maridos tenham pela sua mulher. Então, vai muito além de sentimento. Esse amor não é sentimento. Esse amor é uma entrega, é um sacrifício voluntário pessoal. Então, quando isso acontece, né, esse amor altruísta, desinteressado, né, a própria reciprocidade, né? A igreja foi atraída por amor, não por ameaças, né? Então, não é impor a sua vontade, mas o amor, ele quebranta, né? Ele tem a força, né? De constranger a pessoa a tal ponto a querer, com gratidão, né? Recompensar aquele amor que é visível. Então, porque esse amor se torna visível, né? A pessoa vai entender que mesmo não te agradando, ou mesmo indo contra algo que você pensa, ou mesmo ela vai ver você praticando esse amor por ela, e esse amor tem força, esse amor tem poder, ele constrange a pessoa, né, a pagar com esse amor. Então, isso traz harmonia para dentro do lar. Isso traz uma relação de respeito para dentro da nossa casa. E esse amor está derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor de Deus derramado em nós. Sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus trabalhando na nossa vida, jamais nós poderíamos imitar esse amor, né, que Cristo teve por nós, que Ele nos amou primeiro. Mas com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida e nós permitindo, nós somos capazes sim, com a graça dele, de praticar esse amor. E você vê em relações, pessoas, né, quando acontece na nossa vida, esse tipo de amor, de sacrifício, ele é praticado, o relacionamento, ele evolui, ele muda. A amizade, a união, a paz do casal, ela se torna uma paz abundante, algo muito grande. E os laços, eles são fortemente, né, eles crescem, eles evoluem, eles prosperam. Então é isso que a gente deve buscar. Não é fácil na prática você negar a si mesmo, mas a nossa vida cristã, ela demanda negar-se a si mesmo. E aqui você, no seu casamento, o padrão para o marido cristão é que ele negue a si mesmo, que ele decida no seu coração a praticar esse amor, e Deus estará o capacitando para que ele ame verdadeiramente a sua esposa. E aí, o cuidado do marido com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa normalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica em proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais, mas igualmente o afeto, a consideração, a honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público como em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem, ou seja, até que a morte os separe. Enquanto viverem, eles devem demonstrar esse cuidado.
Então, o marido, meus amados irmãos, a esposa, né, é o seu próprio corpo. Cristo disse: ambos serão dois numa só carne, né? Então, o padrão em Efésios demonstrado é que o marido ame como Cristo amou a igreja, né? Que ele se sacrifique, que ele se entregue, e também assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo, como a si mesmo, né? O bem que você quer para você é o mesmo bem que você deve querer para sua esposa, em todas as áreas. Então, esse cuidado, né? Quando você cuida da sua esposa, você automaticamente está cuidando de você, né? Quando a sua esposa é edificada, quando a sua esposa ela é amada, ela é querida, né? Ela é elogiada, ela se sente segura, né? Ao seu lado, porque você a valoriza, porque você a elogia, porque você ali tem um relacionamento que cuida dela, com essa visão de cuidado, né? Ela é uma mulher mais segura, ela é uma mulher mais feliz, ela é uma mulher emocionalmente saudável, né? O relacionamento, quando o marido cuida, né? A mulher se torna mais estável, né? Se sente amada, se sente querida, se sente segura. E esse cuidado, ele traz um relacionamento cada dia mais saudável, pois a mulher estando com todo esse sentimento, com todo esse lado sendo cuidado, né? Além do lado espiritual, como nós falamos, e também do lado material, né? O homem, hoje, a nossa cultura, a mulher trabalha e muitas vezes ganha até melhor do que o marido. Mas você vê que ali, desde que quando o mundo foi criado, né, e veio até praticamente perto da gente aqui, década de 60, 70, né, o homem tinha essa figura de provedor. E mesmo a esposa trabalhando, isso ainda continua muito forte na nossa vida. Nós devemos buscar prover para o nosso lar, não somente o material, mas também o espiritual, o emocional, né? A mulher, Pedro vai falar que ela dando honra à mulher como vaso mais fraco, né? Emocionalmente, a mulher ela precisa do homem, por mais forte que ela seja, ela precisa não de um homem que seja ríspido ou que a trate de qualquer maneira, mas a mulher ela precisa, e nós também precisamos, nós também dependemos, a mulher nos completa, mas nessa parte emocional o homem ele traz muita segurança quando ele cuida, ele se importa, ele verdadeiramente tem um cuidado ali com a sua esposa. E esse lado emocional traz para ela conforto, traz segurança, traz estabilidade que não vai acontecer só ali no seu lar. Mas lá no trabalho, quando ela for pressionada, quando ela estiver enfrentando dificuldades, ela vai ter alguém para desabafar. Ela sabe que ela tem alguém que ela pode contar com ele, que é o seu marido, né? Que ele ouve ela verdadeiramente, que ele ora por ela, que ele ama ela, que ele cuida dela, que ele aconselha ela. Então, o homem precisa da mulher, mas a mulher também precisa ser não somente sustentada, mas precisa ser amada, precisa ser cuidada em vários âmbitos pelo seu marido, para que ela possa, né, o marido possa realmente ser bem sucedido na tarefa sua de liderança do seu lar e a sua esposa possa, de alguma maneira, ser uma mulher ali estável, uma mulher que verdadeiramente não tem só o seu espiritual, mas também o seu emocional saudável para a glória de Deus. Então, assim que o marido deve exercer sua liderança, ele deve amar a sua esposa, né? Ele deve entender que ele não é melhor nem maior
que a sua esposa, mas diante de Deus eles são iguais. E essa liderança traz responsabilidade, né? Porque ao que muito deu, muitos também se pedirá. Então, quando Deus vai ali no Jardim do Éden, ele cobra Eva, mas ele cobra Adão. E a consequência do erro de Adão, ele teve uma implicação ali muito mais forte sobre Adão, né? Uma consequência. Por quê? Porque Adão era ali o chefe da sua família. E então isso traz responsabilidade. A conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam sujeição de uns para com os outros no temor de Deus. Efésios 5:21, o texto começa, né, assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas a seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua igreja amada. Então, o autor vai tratar ali de sujeição dos pais aos filhos, né? Ele vai tratar dos servos aos seus senhores, né? No caso da relação de patrão e de empregado hoje. Mas ele vai tratar também da sujeição da mulher. E falando dessa sujeição, né, dessa sujeição, ela é a submissão, a palavra submissão, né, ela tem ali uma missão que é ajudar o seu marido na sua missão, né? Ela foi constituída como auxiliadora lá no Jardim do Éden, para que ela pudesse dar suporte, para que ela pudesse ajudar, para que ela pudesse ajudar o seu marido a ser bem-sucedido na sua missão. Então, a submissão, ela tem esse lado, tem esse conceito também. Mas submissão envolve lealdade, obediência, né? envolve essas coisas. Só que é uma submissão que é dada voluntariamente, que é conquistada voluntariamente, né? Não é algo forçoso, imposto, né, à mulher, mas ela não se coloca ao domínio de uma maneira irracional, né? Agora eu sou submissa ao meu marido e tudo que ele mandar eu faço. Não. O marido ama a mulher. E a mulher se submete ao marido porque ela é amada, né? Porque ela é querida. Em troca disso, voluntariamente, ela se submete ao seu domínio por entender que ele, né, age com amor e através desse amor busca a edificação, o cuidado, né, com a vida da sua esposa, com a vida da sua família. Então, essa submissão da esposa, né, dela tendo ali o marido, né, respeitando o papel do marido como o líder do seu lar, ela nunca é algo que se conquista com imposição, né? E a esposa, por outro lado, ela tem na submissão, né, voluntária, mesmo que ela não tenha ali aquele amor, né, que deveria ser dado, mas nessa submissão voluntária, dentro dos parâmetros, né, bíblicos, dentro ali, obedecendo ao Senhor, né, entregando essa submissão, essa liderança do marido,
ela tem ali uma arma muito forte, muito poderosa. Primeiro, se ele não é cristão, né, para impactar a vida dele através de uma vida de obediência ao Senhor. Porque aí todas as coisas boas, elas vão surgir dentro do relacionamento. Né? A esposa se esforçando para respeitar a figura de liderança do seu marido, né? Ela vai produzir bons frutos no seu matrimônio. Ela vai impactar ele através do amor. Né? Ele vai entender, muitas vezes, vai ter o coração quebrantado pela conduta da sua esposa, que age em obediência à palavra de Deus e é submissa ao seu marido, né? Por amor. Mas também o padrão correto que deve existir é a esposa sendo amada pelo marido. Ela entende que ela entende o seu papel de ajudadora, de auxiliadora, que é um papel fundamental para que o seu marido seja bem-sucedido na missão de liderança do lar. E essa liderança do lar não vai trazer sucesso, não vai trazer sucesso só ao marido. O marido tem o lar, né, sobre sua responsabilidade, e ele precisa da ajuda da esposa. Quando a esposa entende o seu papel, né, de ser ali uma ajudadora, idônea, fiel para com o seu marido, né, o seu marido tem maior possibilidade de ser bem sucedido na sua tarefa. Ele pode cumprir ela com mais tranquilidade, com mais êxito. Ele vai prosperar de uma maneira mais fácil, mais rápida, porque ele está sendo ajudado. Então, isso leva o lar a viver de uma maneira feliz e cumprir os propósitos que Deus tem para a vida daquele lar. É super importante quando a mulher ela entende o papel fundamental que ela tem dentro da família. Auxiliar o seu marido na criação dos seus filhos, auxiliar o seu marido, né, a dar suporte para que ele possa vencer lá fora, para que ele possa vencer dentro de casa também, pois eles estão criando filhos, nós já vamos falar sobre isso, e isso é um desafio muito grande. Né? E quando a esposa se submete verdadeiramente ao marido, quando o marido ama a esposa, isso traz consigo felicidade, isso traz consigo, né, todas as coisas boas que Deus planejou para o casamento, isso traz fortalecimento de laços. É claro que no mundo moderno essa visão está muito deturpada. Né? A própria corrente, né, aí que se tem hoje é que esse tipo de visão retrô, não cabe nos dias atuais, que a mulher sempre viveu debaixo de servidão do marido, né, sempre se sujeitou. Na realidade, os homens, sem Deus, sempre abusaram da liderança que lhes foi dada, do que lhes foi confiado. Isso não somente no relacionamento familiar. Quantos e quantos líderes mundiais, desde que o mundo é mundo, a gente lê a história bíblica, a gente estudou a história na escola, a gente vê o que está acontecendo aí hoje. Quantas pessoas desperdiçaram responsabilidades de liderança que Deus deu nas mãos deles? Né? Isso falando de governo, falando de ministério, falando de família, que é um ministério. Então, por causa destes homens, né, que não souberam exercer essa liderança com amor, hoje há uma corrente maligna tentando desconstruir, tentando falar que quando a mulher se submete ao marido, ela está aceitando uma posição inferior. E na realidade, a realidade não é nada disso. Ela não é inferior. Nós já falamos em Cristo, ela é igual. Em Cristo, ela tem o mesmo valor. O cristianismo trouxe isso à tona, e é isso que a gente vai falar aqui no próximo tópico, né? A valorização da mulher. Né? Então, quando ela ocupa o seu papel, ela vai gozar também de felicidade quando a recompensa dessa obediência à palavra de Deus, ela também goza da felicidade, né, de ter um relacionamento ali dentro dos padrões que Deus estabeleceu. No caso, a mulher sendo submissa, sendo leal, sendo apoiadora,
né, entendendo a missão do marido e o ajudando a executar a sua missão. Então, isso traz verdadeiramente a felicidade para o relacionamento. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, Gênesis 31, 14 e 15 fala de Ló, né? Quando as suas filhas vão falar com Jacó, ela fala: nosso pai não nos vendeu, não comeu o nosso dote, o nosso dinheiro, né? Ele não nos vendeu. Então mostra ali que as mulheres eram parte da propriedade do homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas escravizadas. Daí você vê a sociedade grega, os valores gregos, né? A helenia, eles eram sábios, porém, esse lado humano, essa natureza carnal, faz com que o homem, né, ele tenha esse preconceito, né? Ele tenha ali ele tinha a força, né? E então ele escravizava as esposas, ele via as mulheres como inferiores. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, Cristo, ele trata aquela mulher com dignidade, né? Ele trata aquela mulher, ele quebra os preconceitos quando ele vai ali falar com a mulher samaritana. Como tu, sendo judeu, vem falar a mim que sou mulher samaritana? Existiam duas barreiras, né? A cultural dos povos e essa cultural de homem para com mulher, né? Então, o Jesus, no ministério dele, as mulheres o cercavam, elas eram de fundamental importância para o seu ministério, elas cooperavam com o seu ministério, e ali as mulheres alcançaram o devido valor, né, que elas deveriam ter. Ali foi restaurado o devido valor que elas deveriam ter. Quando nós obedecemos, né, ao Evangelho, quando nós obedecemos, quando nós amamos, quando nós verdadeiramente praticamos a palavra de Deus, né, a gente vai entender que a mulher, ela tem o mesmo valor do marido. E no cristianismo isso foi visto, ressaltado, né, depois de Cristo, e no cristianismo as mulheres vieram realmente a ter restaurado ali o seu lugar, a sua importância, o seu valor. Então, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor tem o propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então é o que nós falamos. O amor do marido deve ser esse amor desinteressado, não esperando, nada em troca, mas indo mesmo com esse amor de uma maneira a querer fazer ela feliz. Isso, o autor da lição pontua aqui, é fundamental para que exista essa reciprocidade, para que ela, se sentindo amada, ela venha, na realidade, devolver, né, com mais facilidade, né, esse tratamento, que lhe é conferido. Isso gera uma estabilidade, uma confiança, para que ela, por sua vez, venha se entregar, né, à liderança do seu marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota sentimento que conduz a esposa a agir de maneira a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido.
Então, ali nas ideias, né, os dois se entendem, os dois cooperam, né? Ela participa das decisões, mas nunca ela vai se levantar contra o marido, né? Ela tem o jeito, né, de uma maneira respeitosa de falar quando a ideia não está muito boa, por exemplo. Né? Ela pode, por amor ao marido, mesmo ela entendendo que está errado, ela encontra o momento, a ocasião e a maneira correta de falar. Mas essa é o tipo de reverência, né? Esse é o tipo de ação dentro dessa submissão. Né? Primeiro, a mulher encontra mais facilidade quando ela é amada para devolver esse tipo de tratamento. E esse tipo de tratamento ele envolve, né, ele envolve ali a esposa também ser cordial, ela respeitar a figura de liderança do seu marido, mas não que ela deva se submeter ali de uma forma a todos os caprichos de um marido, né? Mas que ela vai cooperar, né, com o plano. E quando ele ama, aí não são caprichos, aí são edificação, são boas coisas que o marido e a mulher acabam decidindo juntas para o seu lar, né? Eles acabam cooperando um com o outro, pois são inúmeros os desafios de um lar e de um lar cristão na nossa geração, né? Esse sentimento de amor, né? Esse sentimento aqui de submissão, ele é fundamental para que os casais venham viver de uma maneira que o seu lar, de uma maneira que seus filhos, vendo esse relacionamento que o marido e a esposa têm, venham a ter estrutura na sua vida e verdadeiramente glorificar o nome de Deus. Então, ela encontra a maneira correta de falar, ela encontra o jeito certo de falar, né? Ela não desautoriza o marido, ela não passa por cima da autoridade dele. Quando ela verdadeiramente é submissa, quando ela verdadeiramente quer viver segundo a vontade de Deus. Mas ela encontra ali, né, um ponto de acordo, um ponto de lugar ali para ela e o seu marido. Né? Então, isso também traz um benefício aqui em 1 Pedro 3,1, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeito a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Então, aqui Pedro ensina as mulheres que tinham maridos não crentes, e isso também é uma realidade hoje, a serem submissas, né? A se sujeitarem aos seus próprios maridos. E através desse procedimento, sem palavra nenhuma, esse testemunho de vida virá impactar, né, o seu marido, como nós já falamos. Isso traz ali um quebrantamento na outra pessoa, né? O amor, né, que é demonstrado, o respeito, né? A pessoa vai sendo constrangida, né? E ali nesse caso da esposa que tem marido não crente, isso se torna um testemunho fortíssimo. A sua vida, a sua conduta fala muito mais do que as suas palavras. E ela vem, né, com toda certeza, porque a palavra de Deus diz, né, e a palavra de Deus é a verdade, que ela constrange o seu marido, né, à salvação também. Esse tratamento submisso. Então ele é importantíssimo. A conduta do filho crente, do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Então, Efésios 6, de 1 a 4 diz: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor.
A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Já a palavra admoestação, do grego noutésia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Então, duas coisas aqui: a instrução, a formação, né? A doutrina, né? O ensino, ele traz instrução, ele traz formação. Então, os pais, eles devem criar os filhos, né? Na doutrina e na admoestação do Senhor. Eles devem ali, primeiramente, ensinar. O Provérbios 3:22 diz: ensina um menino no caminho que deve andar, e até quando for grande, né, não se desviará dele. Então, essa doutrina cria as bases, cria os parâmetros, cria os referenciais, né? Então, essa doutrina, esse ensinamento que é conforme a palavra de Deus, a Bíblia diz: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? De todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E essas coisas que hoje te ordeno, Deuteronômio 6, de 5 a 7, as inculcarás a teus filhos, né? Você falará disso assentado em tua mesa, levantando pelo caminho, deitando-te. A todo momento você vai inculcar isso na mente dos seus filhos, né? Eles vão ver isso na sua vida e você vai falar disso o tempo todo para eles. Sobre o amor a Deus, né? Que é o amor a Deus, que é o mandamento maior, né? O amor a Deus. Então você vai ensinar, vai criar as bases, né, os parâmetros para que seu filho possa vir a crescer e entender quem ele é, o lugar dele na sociedade e como ele deve, né, servir a Deus na sua geração e na sua vida. Então, doutrina do Senhor e admoestação do Senhor também, ensinando para ele a diferença do bem e do mal, apontando, né, referenciando, olha, exemplos, aquilo é ruim, aquilo é mal, olha, isso é bom, siga por esse caminho. Então é dessa maneira que os pais devem criar os filhos. Por outro lado, não devem abusar da autoridade recebida, mas devem educar com brandura, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar os seus filhos à ira. E aí, meus amados irmãos, onde entra essa disciplina que não é abusiva, né? É tratar com brandura. A correção, ela tem que passar pelo viés do amor, né? Nós precisamos, eu sei que tem muitos pais aqui que têm muito mais experiência do que eu, mas graças a Deus, Deus me deu 2 filhos lindos, e a relação familiar, o homem com o homem, né? A Bíblia diz que como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E o Espírito Santo vai nos ensinando certas coisas. Por exemplo, que para corrigir os nossos filhos, nós não podemos fazer nosso temperamento carnal. Quando nós fazemos dessa maneira, nós erramos, pecamos contra Deus e contra nossos filhos. Se é necessário disciplinar, fazer o uso da vara, porque a Bíblia diz sobre isso, né? Eu não quero dar muita ênfase nesse assunto, mas nós sabemos que muitas vezes é necessário. Então isso deve ser feito com amor. E quando é feito com amor, para disciplina, né, que causa o bem para os nossos filhos, sim, né? Isso dói no nosso coração. A gente disciplina, né, com palavras, com correções, com castigos, mas também muitas vezes com a vara, e passa pelo viés do amor, né? A gente dói em nós, mas para o bem da pessoa nós disciplinamos, como Deus faz conosco, né? Então, para não ser abusivo, para não provocar a ira, não deve ser feita com raiva, não deve ser feita no momento da raiva, né? Deve se fazer essa correção com brandura, para que o próprio filho venha entender
que você faz isso por amor? Quantas vezes você corrige o seu filho ali na hora, um chororô ou tudo mais, mas depois, falando com a mãe, falando conosco mesmo, o filho abraça, o filho se achega, né? Ali, volta ao normal. Por quê? Porque ele entende que aquilo foi para o bem dele. Quantas vezes as crianças não falam isso, né? Não, mãe, eu sei que o pai fez isso para o meu bem, né? Então, quando é feito com amor, né, não se torna abusivo, mas quando é feito, né, quando é dado lugar para a nossa natureza carnal e é feito com raiva, meus amados irmãos, nós pecaremos contra Deus e pecaremos contra nossos filhos. E nós precisamos ter o coração sensível para com isso, né? Para que eles não se irritem, nós não percamos os nossos filhos pelo excesso do rigor. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve o amor e o respeito, até mesmo o sustento em caso de necessidade. Porquanto a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para toda a vida. Então aqui são duas coisas, né? Primeiro, vós filhos sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então é o que Deus deseja, né? Deus estabeleceu os pais ali, o pai, né, como o cabeça, né, ali do lar, e a mãe também, ela está sobre o filho. E Deus deseja a obediência faz bem, né? A Bíblia diz assim, em Provérbios, capítulo 1, diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o mandamento de tua mãe. Por quê? Porque serão como um diadema gracioso em sua cabeça e colares ao teu pescoço. Tem uma parte que fala que quando caminhares, isso te guardará. Eu esqueci o endereço agora, né? Falará contigo. Então a obediência, ela deve acontecer primeiro, porque isso é o padrão justo estabelecido por Deus. Porque isso vai fazer bem não só para aquele que dá a ordem, mas para aquele que obedece. Pois quando nós obedecemos a Cristo, quando nós obedecemos a Deus, isso redunda em bem para nós. E qual o pai, né, que ele manda, que ele ordena alguma coisa para os seus filhos pensando no mal, né? Então, com o amor de Cristo em nossos corações, as ordens, as ordenanças, o direcionamento que nós damos para os nossos filhos são direcionamentos de quem quer vê-lo bem, de quem quer vê-lo alcançar o alvo, de quem quer vê-lo prosperar, né? Como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. Então nós entendemos da vida e nós sabemos o propósito, o alvo que nós queremos para os nossos filhos. Então, quando eles obedecem, eles estão caminhando dentro desse alvo, né? Dentro desse bem que nós desejamos para eles. Então, a obediência é justa, né? É requerida pelo Senhor e vai trazer uma coisa benéfica para os filhos. Os filhos devem obedecer, cumprir o que é ordenado, isso agrada a Deus, mas eles devem honrar também, né, os seus pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que você vá bem e viva muito tempo sobre a terra. A honra é algo que é exercido numa idade, né, ali, você está dentro da tutela dos pais, você obedece. Mas a honra é algo para a vida toda. Uma criança honra o pai, né? Mas também o adulto cuidando dele na sua idade, né, idosa,
ajudando ele se ele tem alguma necessidade material, se importando, dando atenção. Nesse mundo tão corrido que nós vivemos, muitas vezes nós esquecemos dos nossos pais, a tendência quer fazer com que nós esquecemos dos nossos pais. Muitas vezes eles estão longe, mas nós devemos buscar honrar, né? Se comunicar, honrar os nossos pais, ajudar, entender se existe alguma coisa que nós podemos fazer por eles, cuidar deles no momento da doença, né? Se alguém tem alguma mãe, algum pai idoso, né? Saber ali tratar ele com honra, porque foi a pessoa que te criou, né? Que foi a pessoa que ali, além de colocar você no mundo, ela ali te deu sustento para que você fosse quem você é hoje e quem eu sou hoje. Então nós devemos honrar, e a honra é para a vida toda. A obediência, né, enquanto você está debaixo da tutela do seu pai, e é claro, né, a gente honrando, a gente respeita, a gente entende, a gente obedece. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa lhe é assegurada. Primeiro, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, uma vida longa e para que você prospere. Essas bênçãos incluem a prosperidade exterior e a vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetam-se ao arbítrio de Deus, que segundo seu beneplácito, sua boa vontade, os recompensa com benesses especiais. Então, Deus os abençoa, né? Olha, Provérbios 1:8, eu acho que cabe aqui, né? Nas recompensas, né? Um mandamento que tem uma promessa. Ele diz, olha, filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso, ou seja, uma coisa de honra, né? Em tua cabeça, e como colares ao teu pescoço. Colares na antiguidade fala de autoridade, né? José no Egito, né? Veio o anel. Daniel, né? Foi colocado o colar lá. Isso daí tinha significado de autoridade. Autoridades usavam colares, né? Correntes. Então, e assim, meus amados irmãos, isso vai trazer uma prosperidade, né, material para a sua vida. Uma prosperidade, não estou falando simplesmente de finanças, né, mas uma vida longa, uma vida, né, em harmonia com aquilo que Deus requer, traz a bênção, sim. De honrar aos pais, ele traz uma bênção consigo, né? Filho que honra seus pais são abençoados, né? Deus os abençoa, porque é promessa de Deus, é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus, que é inerente não só àqueles que o servem, mas quando até uma pessoa, né, é comum a toda a humanidade. Qualquer pessoa que honra os seus pais, né, ela é mais estruturada ali, ela vem a provar de uma melhor prosperidade, de um maior sucesso em várias áreas da vida dela, porque ela honra seus pais, ela obedece o mandamento de Deus. Então, no modelo divino, todos os membros da família, marido, esposa, filhos, cumprem deveres específicos. O marido tem papel de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se, respeitar a liderança de seu marido. E aos pais o dever de educar os seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta como Deus planejou. Então, das diversas coisas que falamos, né? Quando elas coexistem num lar, quando o lar obedece, cada um entende e ocupa o seu papel, isso vai trazer uma convivência muito mais harmoniosa do que nós vemos em casamentos nos nossos dias.
Isso vai ser muito mais proveitoso para a educação dos nossos filhos, para que eles alcancem o lugar que nós desejamos que eles alcancem, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, isso vai se tornar de uma maneira muito mais fértil, mais proveitoso, né? Para o nosso lar, quando cada um entende e obedece o papel do projeto que Deus criou. E esse projeto está na palavra de Deus, ele tem a sua base, a sua essência naquilo que Deus planejou e ele está na palavra de Deus apresentado para nós, né? E nós vimos um pouco disso aqui hoje. Que Deus venha falar ao melhor ao coração de cada irmão, de cada irmã, né? Que Deus os abençoe. Um ótimo domingo, um bom almoço e às 18 horas, creio que o nosso pastor estará aí com o culto. Amém?